Amados, Jeremias capítulo 13, a partir do verso 1 ao verso 11, um texto difícil de expor. Confesso que talvez pegar de forma expositiva não é muito fácil, mas é um desafio que Deus tem colocado no nosso coração. E esse é um texto que Deus falou comigo bastante essa semana, e por isso nós estamos aqui. Aqui o ano era 580 antes da era cristã, e o povo da Judéia, ou o reino de Judá, que o reino aqui era dividido, estava ali convertido ao Senhor. Era um povo que, apesar de ver as maravilhas de Deus, um povo rebelde, um povo que não amava mais a Deus. Então Deus levantou um homem chamado Jeremias, chamado então do profeta das lamentações, ou profeta chorão, porque ele teve um ministério duro, um ministério não aceito, um ministério que não era bem-vindo, porque tinha uma palavra de exaltação dura. Mas nós temos que entender que a palavra profética, ela vem para mudar os nossos corações. A palavra de Deus, ela vem para confrontar nossas vidas. Quando Deus levanta alguém com a palavra profética, com essa palavra de Jeremias, ou Deus no nosso tempo levanta alguém com uma palavra para confrontar os nossos conceitos, a nossa vida, é para que nós nos tornemos a Ele, é para que cada um de nós se volte para o caminho do Senhor, é para que cada um aqui se arrependa dos seus pecados e siga o caminho que Deus estabeleceu. A palavra profética, ela vem para mudar as vidas, para mudar os corações. E essa palavra de Jeremias, ela foi rejeitada, porque aqueles corações eram rebeldes. Essa palavra foi rejeitada por aquele povo, porque era um povo que tinha um coração duro, que não era sensível à glória de Deus. É fato que cada um de nós, quando lê a Bíblia, quando vem no culto, ou quando quer escutar um sermão, ouvir uma mensagem, a gente quer ouvir uma palavra que nos levante, que bata no nosso ego, que dá tapinha nas costas. Mas a palavra de Deus, ela vem para fazer mudança em cada um de nós. A palavra de Deus, ela vem para mudar nosso espírito, para transformar nossa alma. A palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa estrutura, para forjar o nosso caráter. E é nesse tempo que Deus levanta esse homem, um homem que a princípio do seu chamado achou que não era escolhido, achou que não era bem-vindo, achou que não sabia falar, achou que não seria aceito. Mas Deus tinha um grande propósito para aquele homem, que era anunciar a palavra de Deus. E Deus aqui nesse ano, Deus chama esse homem, esse profeta chamado Jeremias, que vinha de uma família sacerdotal. E Jeremias deixa de ser um sacerdote para ser levantado como profeta. Jeremias deixa de seguir os passos da sua família, da sua linhagem, de seguir uma família sacerdotal. Em vez de usar o manto sacerdotal, Jeremias usa roupa de profeta. Ele usa roupa de peles, roupa peluda, um cinto de profeta. Ele usa o óleo de profeta. A roupa de Jeremias é diferente. Então Deus, numa palavra dada a esse homem, Deus chama ele e fala para ele uma coisa diferente. Fala que manda ele comprar um cinto sacerdotal. Manda Jeremias comprar um cinto que ele nunca usou na vida, porque ele usava cinto de profeta, era roupa de profeta. Mas agora Deus fala com ele, aqui no verso 1: assim me diz o Senhor, vai e compra um cinto de linho. Cinto de linho era usado por sacerdotes, não por profetas. Mas aqui Jeremias, como todos os outros, iria expressar aqui a palavra de Deus. Jeremias iria expressar com a sua vida o que Deus queria dizer à nação de Judá, ao povo de Israel, ao povo eleito, ao povo escolhido. Deus fala assim com aquele homem: vai e compra um cinto. O cinto não poderia ser ganhado, não poderia ser achado, não poderia ser doado, não poderia ser emprestado, porque Deus queria demonstrar que assim como Deus comprou a nação de Israel, aquele cinto também deveria ser comprado. Assim como nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, assim foi aquele cinto. Aquele cinto representa sim a nação judaica naquele tempo, e aquele cinto representa cada um de nós. Fomos comprados por alto preço. Amém, queridos? Amém, irmãos? Aquele cinto então não poderia ser doado, achado, não poderia ser emprestado, porque tinha que pagar um preço por ele. Nós sabemos o preço que nosso Deus pagou por nossa vida. Nós sabemos o preço que
toda a nação de Israel, mas também representa nos dias de hoje cada um de nós. E fomos comprados, como fala aqui em 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por alto preço. Imagina você, porque Jeremias não tinha nenhum trabalho fixo, que ele recebia doações. Ele agora ele tem que ir num lugar de comércio, ali na Judéia, e comprar um cinto caro, um cinto de linho fino. Ele tinha que pagar um alto preço para ter aquele cinto, porque sim, foi um alto preço que Deus pagou por Israel, foi um alto preço que Deus pagou por cada um de nós, foi um alto preço que Deus pagou pela sua vida. Você não foi achado, doado, não foi encontrado por acaso, não. Deus, ele pagou um preço estabelecido alto pela sua vida, pela sua família, por cada um de nós. Aquele cinto deveria ser comprado. E ele fala assim: vai e compra um cinto de linho, um cinto sacerdotal, porque Jeremias ali colocou um cinto que representava a nação de sacerdotes, a nação que servia ao Senhor, que fomos comprados para servir a Deus, que fomos comprados como sacerdócio real, que fomos comprados para servir ao Senhor com excelência. O cinto de linho representa sim o sacerdócio daquela nação, representa o serviço daquela nação ao Senhor, que foi comprado com alto preço para Deus. E assim o Senhor Jesus comprou a nossa vida, comprou cada um de nós para servirmos a Ele como sacerdócio real. Você não foi comprado porque você é bonito, porque você é cheiroso, porque você tem uma bela conta bancária. Não, você foi comprado para servir como sacerdote. Você foi comprado para fazer parte do sacerdócio real de uma nação santa, de um povo eleito, de um povo escolhido. Você foi comprado para servir ao Senhor. Você foi comprado para Deus usar você com grande poder e glória nessa terra. Você foi comprado para representar o nome de Deus, porque o sacerdote representava sim a nação diante de Deus, mas também ele estava perto ali daquele seu Senhor. Você foi comprado para estar perto de Deus, foi comprado para estar perto do Senhor. Aquele cinto de linho era um cinto de cor branca, porque a nação de Israel deveria sim ser purificada, santificada, para estar perto do sacerdote. O cinto só poderia estar nos lombos do sacerdote se ele fosse um cinto branco, um cinto de linho branco. Esse branco representa pureza e santidade, porque para
desapegado. Era um cinto de linho apegado aos ombros. Escute, preste atenção nessa palavra. Era um cinto de linho, e Deus fala assim para Jeremias: pega o cinto de linho e coloca e põe sobre os ombros. O cinto deveria ficar junto, unido, íntimo ao sacerdote. Ele deveria ficar unido a Jeremias, porque nós fomos comprados para ficar perto de Deus. Fomos comprados para ser íntimos do Senhor. Não existe cinto sacerdotal que fique longe do seu sacerdote. Não existe aquele que foi comprado que quer ficar longe do seu Senhor. Ele foi comprado, Deus fala para Jeremias: pega o cinto, verso 1, vai com o cinto de linho e põe-o sobre os teus ombros. Jeremias, o cinto tem que estar colado na sua carne, colado na sua pele, tem que estar próximo, sentir o seu cheiro, sentir o seu toque, sentir o seu tato, ser próximo de você, ser íntimo seu. Você foi comprado, irmão, para ficar perto de Jesus. Você foi comprado, irmão, para ficar perto de Deus, para sentir o cheiro de Deus, Deus sentir o seu cheiro, para você tocar em Deus e tocar em você. Você foi comprado, irmão, para ser íntimo de Deus, para estar coladinho nele. Mas só pode ser colado nele quem for um cinto de linho, um fino branco. Tem que ter esses preceitos na vida, tem que ter esse mistério, esse propósito, essa chamada. Vai, Jeremias, pega o cinto e coloca junto ao corpo. Porque vamos chamados para viver perto de Deus. Nós estamos sim aqui na terra, mas nós estamos diante dos olhos do Senhor. Nós estamos longe dos olhos do Senhor. Estamos perto dos olhos do Senhor. Estamos aqui nessa terra sim, mas Deus está perto junto de nós. Quando nós aceitamos Jesus, nos entregamos a Ele, estamos nos aproximando de Deus, como sacerdócio real, como sacerdócio do Senhor. E Deus quer que você seja colado, irmãos, nos lombos dele. Deus quer que você seja colado nos lombos sacerdotais do Senhor. Deus quer que você esteja com a pureza, com a santidade, com a excelência, colado diante dele. Deus quer que você esteja preso, ligado a ele. Porque assim como o cinto está preso, ligado ao profeta, assim como o cinto está preso, ligado ao sacerdote, nós devemos estar presos, ligados ao Senhor. Não dá para nos desligarmos de Deus. O cinto só tem utilidade se ele for ligado ao profeta. O cinto só tem utilidade se ele for ligado ao sacerdote. Se o cinto for tirado dali, ele vai ser enterrado no Eufrates. Quando ele foi tirado de Jeremias, ele foi enterrado para nada mais um dia. Se você sair de perto de Deus, você vai ficar podre no princípio, como o texto. Se você sair dos lombos do Senhor, a sujeira vai impregnar você, as águas do Eufrates vão sufocar você, e você para nada mais presta, como fala esse texto. Vai, pega o cinto, coloca pelos ombros, e ele fala assim no finalzinho do verso 1: e não o coloques na água. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, por que só para Jeremias está não colocando o cinto na água? Não lave o cinto, Jeremias. Não limpe o cinto, porque a água sim representa a palavra purificadora. Porque nós, na caminhada, nós vamos nos sujando, vai espirrando suor no cinto. O cinto era sacerdotal, sujava de sangue sacrificial do templo, sujava com a poeira daquele deserto, sujava com o suor de Jeremias, sujava com coisas que eram derramadas, e só a água para limpar o cinto. E é a água da palavra que limpa o nosso coração, nossa alma, nossa vida. É a água da palavra que purifica cada um de nós. Mesmo estamos ligados ao Senhor, mesmo sendo comprados por Deus, é necessário que a água da palavra nos lave todo dia. É necessário que a água da palavra venha purificar cada um de nós. É necessário que nós comecemos a amar essa palavra como águas sim purificadoras, como águas sim que vem lavar cada um de nós. Talvez a vontade de hora falar igual Pedro falou: Senhor, lava não apenas os pés, mas a cabeça, os braços e as pernas, tudo. Não, Pedro, vós já foi purificado pela palavra, somente os pés. É necessário, irmãos,
tem a palavra para purificar. É necessário a palavra para limpar os pés da caminhada. É necessário caminhar com a palavra para que o seu cinto continue limpo, para que você continue nos lombos sacerdotais do Senhor. Mas Deus falou assim com Jeremias: não coloque água, porque Deus queria mostrar como estava a nação de Israel. Deus queria mostrar como anda e caminha aquele que não ama a palavra. Deus queria mostrar como anda e caminha aquele que não ama, não é lavado pela palavra do Senhor, que despreza a lei do Senhor. Quem despreza a lei do Senhor não é lavado pela palavra. Quem despreza essa palavra não é purificado, não é santificado. Quem despreza essa palavra é resistente ao Espírito Santo. Quem despreza essa palavra é resistente à salvação e à graça vindoura. Jeremias não coloque água no cinto, apenas um do cinto. Jeremias foi usando cinto, irmãos. O profeta pegou um cinto de sacerdote, colocou nos ombros, colocou embaixo da sua túnica, amarrando por fora. E as pessoas olhavam para Jeremias e Judá. Ele profeta com o cinto sacerdotal. Sem entender nada, ele foi usando o cinto. Foi usando aquele cinto. E a Bíblia fala assim no verso 2: e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus ombros. Jeremias, irmãos, não estava nem entendendo o propósito de Deus, mas Jeremias entendia que era necessário obedecer. Jeremias não compreendia o que Deus iria fazer, mas ele entendia que ele tinha a obrigação de obedecer a palavra do Senhor, porque a obediência, irmão, deve ser em cada detalhe. Jeremias não questionou a Deus: Senhor, mas eu sou profeta. Senhor, mas eu sou profeta, vou usar uma escola, um cinto sacerdotal. Ele não questionou, ele apenas obedeceu. E muitas das vezes nós questionamos os mandamentos, os propósitos de Deus. Muitas vezes Deus quer usar a gente de forma grande, de forma tremenda, mas nós questionamos os preceitos do Senhor. Nós questionamos os propósitos de Deus. Nós questionamos aquilo que Deus quer fazer. Nós questionamos o que Deus pode fazer através de nós. Porque achamos que Deus escolheu errado, que Deus está agindo de forma errada. Achamos que Deus está usando um método errado. Mas mesmo sem entender, nós temos que obedecer a chamada e o propósito de Deus. Mesmo sem entender, nós temos que mergulhar na palavra de Deus e obedecê-la 100%, no total e por completo. Amém, queridos? E a palavra de Deus fala assim para nós, no verso 3: então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez. Jeremias foi usando o cinto, irmãos. Usou um dia, 2, talvez uma semana, talvez algumas semanas ou alguns meses. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que passou um tempo, e o cinto no corpo de Jeremias ele foi se contaminando. O cinto no corpo do profeta foi ficando sujo. Aquele cinto sacerdotal foi manchando o corpo dele naquele deserto. Foi pegando o suor de Jeremias. Foi pegando sujeiras de várias espécies. Ele foi se contaminando de forma devagar. Porque, escute, porque a sujeira ela entra na nossa vida de forma devagar, sorrateira. Ninguém se suja por completo de uma única vez. Ela vai se sujando aos poucos. Ela vai se sujando devagar. Passou um tempo entre a primeira palavra e a segunda palavra. Passou um tempo que a misericórdia de Deus ia acabar. Porque a princípio, irmão, você pode até começar a se contaminar, se sujar. Mas vai chegar um tempo que a misericórdia vai ter fim. Vai chegar um tempo que a graça vai acabar. Vai chegar um tempo que Deus vai dar a ordem para que o cinto seja removido. Vai chegar um tempo que Deus ele não vai resistir mais àquele cinto contaminado. Porque o cinto contaminado ele incomoda a Deus. O cinto sujo atrapalha o movimento do profeta.
Então a Bíblia diz que pode demorar um pouco, mas um dia Deus vai retirar o cinto sujo. Talvez você está aqui e você está se sujando aos pouquinhos. E você pensa assim, pastor, não aconteceu nada. Não se preocupe, vai chegar um dia que Deus vai mandar a segunda palavra. E a segunda palavra Ele vai mandar retirar o cinto. A segunda palavra Ele vai mandar cortar o cinto. A segunda palavra Ele vai mandar tirar o cinto da sua presença. Porque nós não podemos ficar sujos diante dEle. Nós temos que nos purificar diante do Senhor. Deus não aceita cintos sujos perto dEle. Cintos sujos não ficam no lombo de Deus. Cintos sujos não ficam no propósito do Senhor. E quando nós rejeitamos a água, e nós aceitamos, nos acomodamos com a sujeira, nós vamos nos contaminando dia após dia. Aí chega um tempo que Deus fala, basta, e Deus envia a segunda palavra. E a segunda palavra é uma palavra de juízo. A segunda palavra é uma palavra de corte, uma palavra de dor. E ninguém quer ser cortado, ninguém quer ter juízo, ninguém quer perder. Mas aqui diz o texto, então veio em mim a palavra do Senhor pela segunda vez. Irmão, a sujeira do corpo de Jeremias começou a incomodar Deus lá no céu. O cinto sujo do corpo de Jeremias começou a incomodar a Deus. E Deus falou a Jeremias, tira o cinto agora. Tira o cinto diante de você, verso 4. Toma o cinto que compraste e que traze sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates. Amados, da Judéia ao Eufrates fica na Síria, 600 quilômetros, Ricardo. Um trajeto de 600 para ir, 600 para voltar, 1.200 a pé, sozinho, rejeitado no sol, com pouco alimento. E o profeta agora tem que se dispor a tirar aquele cinto contaminado e ir a um lugar distante, porque escute que a sujeira coloca você distante de Deus. A sujeira afasta você do propósito de Deus. O Eufrates representa o mundo. As águas do Eufrates representam os povos, a contaminação que ia acontecer aquele cinto. E quando você está sujo, você vai se afastando. Você sai do propósito, você sai da Judéia, você sai de onde Deus estabeleceu você, você sai de onde Deus levantou você, você sai de onde Deus colocou você, e você é levado para longe, porque o pecado afasta você. Jeremias, tira o cinto que você comprou e leva para longe daí, porque o cinto está sujo, o cinto está contaminando você. Porque sim, é o nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o nosso pecado que afasta Deus de nós. É o nosso pecado que coloca cada um de nós nas águas do Eufrates. É o nosso pecado que coloca cada um de nós nas águas do pecado. Por rejeitarmos as águas purificadoras, agora estamos mergulhados nas águas da podridão do pecado. Aquele filho não recebeu água purificadora, mas ele recebeu uma água de ídolos, uma água de pecado. E muitas pessoas rejeitam a água da palavra e aceitam a água que o mundo oferece. Aceitam os conceitos mundanos, a palavra mundana, aceitam o que o mundo tem a oferecer para ela, e ela não percebe, mas ela está se afastando. Está ficando distante de Deus, está ficando longe da Judéia, longe do templo, longe de Jerusalém, longe do propósito, longe do chamado, longe do sacerdócio. Vai, Jeremias, pega o cinto que você comprou e leve levante-te e vai até ao Eufrates. Aquele cinto íntimo de Deus agora estava contaminado. Eu quero que você entenda que cinto sujo não pode ser íntimo de sacerdote. Cinto sujo não pode ficar perto de profeta. E aquele cinto aqui, esse cinto, nesse contexto, representa sim a nação de Judá. E também representa cada um de nós, que nos contaminamos com as nossas escolhas da vida. E as nossas escolhas vão
vai, irmãos, quando chega lá na Síria, lá no Eufrates, ele tira o cinto e ele enterra debaixo das águas. Ele submerge o cinto. Águas estrangeiras agora sobre o cinto. Ele coloca pedras sobre o cinto. Aquele cinto agora é enterrado, mergulhado, espremido, apertado, sobrecarregado de peso. Quero você entender, irmão, o sofrimento ele vem sim pela desobediência à palavra de Deus. O sofrimento ele vem sim por não darmos crédito à palavra do Senhor. Aqui sim, esse cinto representava a nação de Judá, representava-se um momento em que aquele povo ia ser levado cativo, que a Babilônia ia levar eles da terra para o cativeiro. Muitas vezes dores que nós passamos, apertos que nós sofremos por causa da nossa desobediência. Muitas vezes sofrimentos que vêm à nossa pele, à nossa vida, é por causa da nossa rebeldia à palavra, por rejeitarmos as águas purificadoras, por rejeitarmos a voz do Senhor, por nós e nos contaminando em todo o tempo. Ele pegou o cinto, levou o Eufrates, ele enterrou debaixo das águas e pôs pedras sobre ele. Aquele cinto, irmão, estava ali agora, espremido, enterrado, soterrado, distante de Jeremias. Porque é assim que nós ficamos longe de Deus, apertados, enterrados, sobrecarregados, sofrendo, espremidos. E aí a gente pergunta por quê? Por que ele sobreveio tudo isso? E nosso Senhor é conosco. A pergunta de Gideão, muitas das vezes é o propósito de Deus, muitas vezes é a permissão de Deus, mas muitas das vezes é a rebeldia do nosso coração, muitas vezes é a rebeldia da nossa vida. E Jeremias ele levanta, ele vai até o Eufrates e enterra aquele cinto, demonstrando que as nossas sujeiras vai nos levar a dificuldades na vida, demonstrando que a nossa contaminação vai nos levar ao isolamento do Senhor, vai nos levar ao distanciamento de Deus, vai nos levar à separação do Altíssimo. O cinto, irmão, era descendência, o cinto era sacerdotal, ele tinha chamado o ministério, propósito. O cinto foi usado por Jeremias, foi um cinto profético, e agora está nas águas do Eufrates. E agora estava enterrado debaixo de águas podres, água de ídolos, debaixo de pedras contaminadas, debaixo de uma terra que não era santa, debaixo de um povo idólatra, debaixo de um povo que odiava o povo de Deus. E muitas vezes nós somos mergulhados com conceitos, filosofias que é contrária à palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos como aquele cinto, mergulhados nas águas contaminadas do mundo. Esquecemos como fomos comprados. E Deus falou isso com Jeremias: pegue o cinto que você comprou. Não esqueça, Jeremias, você pagou o preço do cinto, mas agora o cinto está sujo. Tira o cinto de você, caminhe com o cinto e vai até o Eufrates. Então diz o texto assim no verso 5: fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Verso 6: passados muitos dias, disse que o Senhor: esconde para o Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondeste ali. Irmão, você que a Deus tem que ter disposição. Jeremias andou 1.200 quilômetros, 600 para ir, 600 para voltar. Quando ele chega na Judéia, Deus fala assim: Jeremias, agora volta. Vai lá no Eufrates de novo. Vai no lugar que você enterrou o cinto e pega o cinto lá. Andar a pé, irmãos. 2.400 quilômetros a pé, no deserto, na areia, nas montanhas, sozinho, sem comida, sem alimento, sem recurso. Desfrute, Pai. Para seguir a Deus tem que ter disposição, coragem. Tem que enfrentar os desafios. Tem que enfrentar nós mesmos. Ou você acha que Jeremias queria fazer essas duas jornadas?
mas tinha que ter disposição. Muitas vezes falta nossa disposição para atendermos, ouvirmos a voz e a palavra do Senhor. Jeremias, o que Jeremias ia ganhar com isso, pastor? Jeremias ia ganhar só obediência. Jeremias ia ganhar só experiência. Jeremias ia só demonstrar para o povo como é que Deus se sentiu com o povo. A glória, o mérito, a honra é toda de Deus aqui nesse texto. Porque muitas das vezes você vai andar 2.400 km, irmãos, e vou ganhar uma barra. Muitas vezes você vai caminhar, marchar muito, ou marchar um pouco d'água. Muitas vezes você caminha uma jornada inteira, ninguém te estende a mão, mas o importante é estar disposto a ouvir a voz e a palavra do Senhor. O importante é caminhar conforme a voz dele, conforme a orientação dele. O importante é caminhar obedecendo o que Deus determinou para cada um de nós. Que ele pode levar-nos caminhando. E diz assim no verso 6: passados muitos dias, disse o Senhor, ele já tinha tirado o cinto, já tinha enterrado meus fracos. Passaram alguns meses, cerca de 3 meses. Eu quero que você entenda que depois desses 3 meses, ele voltou lá e os cintos estavam podres. Eu quero que você entenda que a sujeira inicial pode ser removida, mas a podridão não. Deus fala aqui, ó, esse cinto para nada mais parece que ficou podre. E talvez você está caminhando, está deixando chegar num estágio que não tem mais volta. O estágio de podridão não tem mais retorno, não tem mais serventia. Os lombos sacerdotais, os lombos proféticos. Meu amado, enquanto ainda há uma sujeirinha, enquanto há uma contaminação, é tempo de você se limpar. É tempo de você se purificar agora. Não é tempo de você esperar passar algum tempo. Não é tempo de você ficar algum tempo mergulhado, irmão, escute. Porque aquele tempo, olha só, aquele tempo, fora dos lombos de Jeremias, o cinto apodreceu. Se você ficar longe da presença de Deus, você vai apodrecer. Se você ficar longe da presença da palavra do Senhor, você vai apodrecendo. Vai ficando morto espiritualmente, vai apodrecendo espiritualmente. O cinto não tem serventia longe dos lombos proféticos, longe dos lombos sacerdotais. Passado sim aqui um tempo, e aquela sujeira inicial pode ser mais removida, porque o cinto agora está mergulhado nas águas do Eufrates. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão mergulhadas nas águas do mundo, e o mundo vai acontecendo a vida dela, vai acontecendo o coração, o sentimento, a razão, a consciência dela. Ela já até ouviu falar sobre o Senhor, ela já até foi ministra, ela já até serviu. Mas aqui ele fala assim no verso 7: fui no Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Um cinto inútil. Um dia aquele cinto estava nos lombos sacerdotais de Jeremias. Um dia aquele cinto estava nos lombos proféticos de Jeremias. Um dia aquele cinto não era branco como a neve. Um dia aquele cinto ele era de linho fino. Você não é excelente no serviço. Um dia ele ministrava como profeta. Um dia aquele cinto, quando Jeremias foi levar uma palavra, o cinto estava em Jeremias. Um dia quando Jeremias foi orar, o cinto estava em Jeremias. Aquele cinto, irmãos, foi usado por Deus. Aquele cinto, irmãos, ele ministrava. Se fosse hoje, aquele cinto cantava, pregava, louvava, dançava, rodopiava, era diácono, era pastor, era profeta, presbítero, bispo. Mas agora era o cinto inútil, porque estava longe dos lombos sacerdotais, estava longe do Senhor. Não adianta você servir um tempo, tem que servir todo o tempo. Não adianta você seguir uma caminhada, tem que seguir toda a jornada. Não adianta você seguir alguns anos, eu fui algum tempo, não. Tem que permanecer até o fim. Tem que perseverar até o fim, será salvo. Não é perseverar um dia, 2, 1 ano, 20 anos, 30, 40. É perseverar uma vida, é perseverar na existência, é perseverar desde o nascimento, é
Ele caminhava ali, mas a nação de Israel era rebelde. A nação de Israel um dia foi sacerdote, a nação de Israel um dia foi profeta, a nação de Israel um dia serviu o Senhor, mas agora serviu outros deuses. E não adianta você servir um tempo, não, você tem que servir todo o tempo da sua vida. Pastor, um dia eu fui diaconisa, pastor, um dia eu fui obreiro, pastor, um dia eu fazia louvor. Um dia não adianta, tem que ser hoje, tem que ser agora. Você tem que sair das águas do Eufrates, irmãos, mas você tem que sair de lá, voltar para os lombos sacerdotais, voltar para onde Deus estabeleceu você, onde Deus te quer você. Aquele cinto um dia foi usado, agora está no sujo. Aquele cinto um dia era de honra, agora é de desonra. Aquele cinto um dia era branco, agora está contaminado. Aquele cinto um dia ele servia com excelência, agora não pode. E talvez para o mundo você está bem, mas para o mundo espiritual você está no inverso. Jeremias por fora estava moído, irmãos, cansado, 2.400 quilômetros andando a pé, faminto, exausto, com pouco recurso, mas por dentro tinha Deus. Por fora Jeremias estava arrebentado, mas por dentro ele estava com a graça do Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que se preocupam com o externo e deixam o podre ficar por dentro. Você tem que tirar a podridão que está no interior e voltar ao primeiro amor, voltar ao seu usado, até mais como você era. Deixar Deus colocar você em águas que você nunca esteve. Deixar Deus colocar você em patamares mais elevados que você almeja. Aquele cinto, ele é um cinto agora inútil, não presta utilidade, vazio, podre, se desfazendo. E escute isso aqui, irmãos. Aquele cinto mergulhado nas águas do Eufrates, ele foi se desmanchando aos dias. E talvez você está se desmanchando o seu ministério, desmanchando a sua chamada, desmanchando a unção que Deus deu para você, desmanchando o que Deus te deu de mau valor. Você está deixando ir esfarelando nas águas do mundo. Você está deixando isso ficando podre, por causa de picuinho, de coisa pequena. É hora de você tirar o que é podre de dentro de você. Hora de você voltar para os lombos proféticos que Deus comprou você, que Deus ofereceu a sua vida. O texto fala aqui, no verso 8 e 9, Deus explica por que esse ficou podre. Deus explica por que muitas vezes nós ficamos podres lá fora do mundo. Muitas vezes por que nós nos afastamos dele. Está aqui no verso 8 e 9. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também acontecer a soberba de Judá. A soberba aconteceu naquela nação. O orgulho, a vaidade fez com que a nação ficasse podre. E muitas vezes, irmão, o orgulho ele vai enfraquecendo a nossa alma, ele vai enfraquecendo o nosso espírito, ele vai tirar a gente do propósito, vai tirar a gente do foco, vai tirar a gente com altivez, vai tirar a gente com uma autoconfiança, vai deixar a gente independente de Deus. E à medida que você vai ficando independente de Deus, você vai ficando podre. Porque Cinto nasceu para ser dependente do profeta. Porque Cinto foi comprado, Cinto foi criado, Cinto foi costurado, Cinto foi estabelecido para ficar nos lombos proféticos. Quando o Cinto ele fica soberbo, ele fica autossuficiente, ele fica podre. Quando o Cinto pensa assim: eu sou bonito demais, sou belo demais, não preciso de água para me lavar, ele vai se contaminando, vai se sujando. Até que um dia o Senhor arranca ele dos ombros. É que um dia o Senhor tira ele do propósito. É que um dia o Senhor tira ele do tempo. É que um dia o Senhor tira ele do ministério. Porque a soberba de Judá fez com que Judá fosse cativo à Babilônia. E a soberba de muitos cristãos se levava eles à ruína. A soberba de muitas pessoas se levava elas à ruína, à podridão, o pó, a escassez, a distância de Deus, a sujeira, as águas contaminadas. Eu farei acontecer
estabelecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. No verso 10, Deus dá os sinais no coração daquele povo. Escute só, acompanhe se você quiser. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras e caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para servir e adorar. Esse povo mau. Deus chama um povo que Ele comprou, que Ele estabeleceu, que Ele ungiu, que Ele consagrou, que Ele lavou de mal. Deus chama aquele povo que Ele separou da terra, que Ele fez promessa de mal, que tem um caráter mau, que tem a índole má. Deus chama aquele povo, irmãos, que o povo surdo espiritual, que se recusa a ouvir a palavra, e por isso foram limpos, e por isso foram contaminados, porque taparam os ouvidos espirituais para a palavra de Deus, taparam os ouvidos espirituais para as obras do Senhor. Então era um povo de surdez espiritual, um povo de coração duro, insensível. A palavra de Deus não penetrava mais na alma. Deus falava e não, é normal. Jeremias falava e ninguém mais atendia. Os profetas se levantavam, todo mundo dizia: não, esse aí é o vosso profeta, isso é da carne, isso é mentira. Deus não fala assim, Deus não usa assim, Deus não chamou, Deus não profetizou. Nosso coração duro. E muitas vezes, irmão, Deus fala tanto para a gente. Deus fala aqui no altar, Deus fala lá fora, fala na rua, fala você vendo uma propaganda, pegando um bilhete no chão. Deus fala de várias maneiras, mas nós que tapamos os ouvidos para não dar crédito, para não ouvir, para sermos insensíveis à voz do Senhor. Esse povo de coração duro, esse povo que busca outros deuses, que honra, adora e serve outros senhores, esse povo idólatra. O povo foi chamado a ser monoteísta. O povo foi chamado a ser exclusivo de Deus. Um povo que Deus mostrou que ele existe exclusividade com Ele. Agora é um povo idólatra. E você tem que decidir se você vai seguir a Deus ou se você vai seguir outros deuses. Se você vai seguir a palavra de Deus ou se você vai seguir a palavra do mundo. Esse é o coração daquele povo. O povo sacerdotal. Talvez o coração de muitos que estão em muitos bancos de igrejas, corações insensíveis, surdos espirituais. O pastor pregou, mas não foi para mim essa palavra. O pastor falou, mas a palavra foi até interessante, mas para mim não serve. Coração insensível, coração duro, surdo espiritual. A palavra veio para confrontar, ela veio para mudar a nossa vida. Começa mudando aqui em mim, começa mudando em nós que estamos aqui, para que nós possamos mudar as pessoas lá fora. E ele fala assim no verso 11, acompanhe aí, por gentileza. Porque como o cinto se apega nos ombros do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Qual o desejo de Deus, irmãos? Que o cinto esteja ligado nele, que o cinto esteja unido a ele. O desejo de Deus é que o cinto esteja próximo dele. O desejo de Deus é que o cinto esteja colado nele. O desejo de Deus é que o cinto se relacione com ele. O desejo de Deus é ter uma oportunidade conosco. O desejo de Deus é que, para que nós possamos ser povo dele. O desejo de Deus é para que nós possamos levar o seu nome, para lhe serem o povo e nome e louvor e glória. Esse é o desejo de Deus. Que o cinto leve o nome dele, que o cinto leve a glória dele, que o cinto louve a ele, que o cinto esteja nele. Deus não quer comprar um cinto para levar para fora, não, irmãos. O cinto só foi para os Osasco porque ele se contaminou. O cinto só foi para as águas do Osasco porque ele ficou sujo para pecado. O desejo de Deus é que o cinto se apegue a ele para a honra, glória
cinto. Fala aqui, ó, verso 13. Olha o que fala no verso 13. Vamos ler de novo o verso 13. Porque como o cinto se apega nos ombros dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para lhe serem o povo, nome, louvor e glória, mas não deram ouvido. Aqui está a revelação. Foi o cinto que não quis, foi o cinto que recusou o profeta, foi o cinto que recusou o sacerdote, foi o cinto que resistiu, porém não quis. O cinto não queria ficar nos lombos proféticos, o cinto não queria ficar nos lombos sacerdotais, o cinto não queria levar o nome do Senhor, o cinto não queria louvar o Senhor, o cinto não queria carregar a glória do Senhor. Por isso ele foi arrancado, por isso ele foi tirado dali. Deus em tempo algum queria jogar o cinto fora, Deus em tempo algum queria rejeitar o cinto, Deus em tempo algum queria apodrecer o cinto, mas o cinto resistiu. O cinto foi se contaminando, foi se sujando, o cinto foi ficando com mau cheiro, e Deus não suporta mau cheiro, Deus não suporta cheiro de pecado. Cheiro de pecado não entra nas arenas santas do Senhor, e aquilo fedeu as arenas santas de Deus. Deus assim, Jeremias, tira o cinto, ele está fedendo, joga fora, tira de perto de mim. Jeremias, não use mais o cinto, porque o cinto é resistente. O cinto preferiu, escute, o cinto preferiu as águas do Eufrates do que as águas purificadoras. E tem muitas pessoas que preferem passar uma vida de pecado do que viver uma vida com o Senhor, e vão preferir estar uma eternidade inteira sendo condenados, uma eternidade inteira sendo salvos por Cristo. Porém, não lhe deram ouvidos. Foi o cinto que eu quis. A culpa de bloqueio de Deus. Deus mostrou para Jesus o tempo todo o esforço, o sacrifício de comprar, de levar, de lutar, de dar uma oportunidade. Deus mostrou para Jesus que a oportunidade do cinto, de estar em um local que talvez o cinto não merecia. Porque Jeremias era profeta, mas o cinto era de sacerdote. Mas Deus estava dando chance, oportunidade. Deus amava, Deus ama a nação, Deus ama aquele povo, Deus ama cada um de nós. Deus vai dando chance para a gente, mas a gente vai resistindo à voz do Senhor, vai resistindo às águas, e a água não chega dentro de nós, nós vamos nos sujando em todo o tempo. Até que a Bíblia fala assim: então me veio a palavra do Senhor segunda vez, porque vai chegar um tempo que a graça vai acabar, vai chegar um tempo que a misericórdia vai findar, vai chegar um tempo que Deus vai pôr um basta no algema do cinto, vai chegar um tempo que Deus não vai suportar mais lá no cinto, e ver que ele não é mais branco, mas ele é mais contaminado pelo pecado, ele é sujo por coisas ruins. E Deus aí uma ordem: leve para longe, leve para longe do templo, leve para longe de Jerusalém, leve para longe do sacerdócio, leve para longe, leve para águas contaminadas. Somos nós que não queremos, é nós que não queremos ficar perto dele. O tempo todo da vida, desde quando você foi formado no ventre materno, ele quer você, ele escolhe você, ele preparou você, chamou você, mas você vem resistindo a ele, você vem afastando ele com barreiras no meio dele, você vem colocando pecado entre você e ele, vem resistindo às mãos santas e puras dele. Porém, não me deram ouvido. Aquele cinto aqui, nessa parábola que Deus demonstra para Jeremias, não teve oportunidade, Ricardo. Ele ficou podre, ele ficou em pedaços, e virou porra. Mas Deus hoje já deu oportunidade para cada um de nós, para você, para mim, a nos arrependermos, a nos rendermos a Ele, a entregarmos nosso coração para Ele, a entregar nossa vida para Ele. Deus está dando hoje uma chance a cada um de nós. E é para isso que eu quero convidar você a orar agora, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido?
Jeremias.